Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Este ano que foi um ano de grande trabalho, muito importante para nós, do governo federal. Acho que é um momento importante para todos nós que militamos na área das drogas no Brasil. Eu aqui aproveito a ocasião para agradecer ao meu amigo Paulo Martelli pelo convite e parabenizá-lo pela realização desse importante evento. Eu, aqui na pessoa do Frei Hans, eu cumprimento todos os amigos que compõem esta mesa. O Brasil vive hoje um momento especial, um momento importante na área de políticas públicas sobre drogas. Nós tivemos a publicação neste ano de 2019 da nova política nacional sobre drogas e também da nova lei de drogas, que se alinham também com a nova política nacional de saúde mental, publicada no final do ano de 2017, e dão um novo norteamento, um novo rumo para as ações que o governo federal passa a desenvolver a partir de agora, e dão também um novo delineamento de como toda a sociedade precisa lidar com a área das drogas. Isso porque, na verdade, o Brasil vivia um momento extremamente difícil, dramático na área das drogas. Eu trouxe aqui um cenário, só para a gente ter uma ideia dos graves problemas que nós vínhamos enfrentando. O Brasil vinha enfrentando um aumento importante do suicídio nos últimos 15 anos. Se levarmos em consideração que o segundo fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química, nós percebemos que estávamos com problemas importantes nessa área de tratamento, de cuidado para as pessoas com esse quadro clínico no Brasil. O Brasil vinha enfrentando um aumento importante da mortalidade de pessoas com dependência química. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, tem uma coorte, tem um segmento de pessoas que são acompanhadas com dependência de crack no Brasil, e a mortalidade é extremamente importante, principalmente de jovens. O Brasil vinha perdendo seus jovens para as drogas. A gente vinha tendo um aumento importante nas taxas de dependência química no Brasil. A Unifesp também tem um estudo chamado LENAD, mostrando um aumento do uso de álcool e drogas, e um aumento cada vez mais precoce do uso dessas substâncias. O Brasil vem tendo um aumento importante das taxas de dependentes químicos vivendo em situação de rua, principalmente nas cracolândias, Brasil afora. O aumento do afastamento do trabalho no INSS. Esse é um dado interessante. No Brasil, historicamente, a dependência do álcool é que levava ao maior afastamento de todos os quadros de dependência química. A partir do ano de 2007, a dependência das drogas ilícitas ultrapassou a dependência do álcool no afastamento do trabalho pelo INSS. E hoje, o afastamento do trabalho por dependência de drogas ilícitas representa 3/4 do afastamento do trabalho de todas as pessoas que apresentam dependência química no Brasil. A gente vem enfrentando um aumento importante de pessoas com dependência química, superlotando os serviços de urgência e emergência, aguardando por vagas de internação, sem que o poder público ofertasse essas vagas. Isso segundo o estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a gente vinha enfrentando um aumento importante de pessoas com dependência química nas prisões. A Universidade Federal de São Paulo, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um artigo importante publicado numa revista internacional chamada PLOS ONE, mostrando essa trágica realidade no Brasil. E não porque a nossa legislação prende pessoas que têm dependência química, aliás, pelo contrário, a Lei de Drogas no Brasil, no seu artigo 28, não pune com prisão dependentes químicos. A grande questão é que os dependentes químicos do Brasil vinham sendo deixados de lado, por conta disso vinham se fragilizando, entrando em conflito com a lei e eram presos. Indivíduos com dependência química que buscava, nas atividades ilegais, a maneira de sustentar o seu vício. Era essa a realidade que a gente tinha no Brasil. Diante de um cenário tão grave, então, o governo federal buscou alternativas durante esse ano para que nós pudéssemos enfrentar esses graves problemas, esses graves desafios. Então, o que eu vou apresentar para os senhores a partir de agora são algumas dessas ações que o governo federal buscou fazer esse ano para que nós, então, buscássemos enfrentar esses problemas. Nessa apresentação aqui, então, inicialmente, nós vamos conversar um pouco sobre a nova política nacional sobre drogas, depois sobre a nova lei de drogas e, por fim, sobre as ações que o governo federal
vem realizando para o enfrentamento desses problemas. Sobre a nova política nacional sobre drogas, então, no dia 11 de abril deste ano 2019, o presidente da República publicou um decreto presidencial 9761, instituindo a nova política nacional sobre drogas. E basicamente aqui nessa reportagem, no título dessa reportagem, resume bastante a nova política nacional sobre drogas. Ações mais duras contra o narcotráfico e a tentativa de ofertar tratamento de maior efetividade para as pessoas, buscando que essas pessoas efetivamente deixem de usar as drogas. A gente deixa uma política que de maneira equivocada foi centrada, que teve como objetivo único e exclusivo a redução de danos desses últimos quase 30 anos no Brasil, e o que a gente busca agora no Brasil é ajudar as pessoas a deixarem as drogas para que elas possam ter uma vida em sobriedade, uma vida limpa e reinserida socialmente e nas suas famílias. A nova lei de drogas foi publicada no dia 5 de junho, a Lei 13.840, e traz também uma série de mudanças. Se nós formos unificar, então, as mudanças da nova Política Nacional sobre Drogas com as mudanças da nova Lei de Drogas, basicamente, as mudanças são essas. Primeiro, uma posição contrária do governo brasileiro em relação à legalização das drogas. Segundo, a construção de uma sociedade protegida das drogas. Terceiro, uma repressão mais dura contra o crime organizado que realiza o narcotráfico no Brasil. Em relação ao tratamento das pessoas com dependência química, voltada para a recuperação, para a abstinência do indivíduo, pela primeira vez, uma lei federal coloca claramente a possibilidade, em muitos casos, a necessidade da realização de internações involuntárias para pessoas com dependência química. Essa é uma situação importante, porque com um discurso pretensamente defender direito das pessoas, quando o poder público não utilizava intervenções contrariando a vontade do indivíduo, que estava numa situação de quase morte, na verdade não garantia direito desses indivíduos. Na verdade, violava direito desses indivíduos, principalmente o direito à vida. Então, longe de violar direitos, essa garantia do indivíduo poder ter uma internação no momento de gravidade do seu quadro clínico, quando ele se coloca em risco ou coloca outras pessoas em risco por conta da dependência química, isso é uma garantia de direito. Pela primeira vez, uma legislação federal regulamenta as comunidades terapêuticas no Brasil e coloca as comunidades terapêuticas como protagonistas no tratamento e na recuperação das pessoas com dependência química no Brasil. E na área de prevenção, a gente busca ter ações mais abrangentes para a prevenção de pessoas com dependência química no país. A partir de agora, então, a gente vai falar um pouco sobre as ações então, do governo federal nesse ano de 2019. Primeiramente, na reforma administrativa que houve no início dessa gestão no governo federal, as competências das execuções das políticas públicas sobre drogas, que antes estavam exclusivamente no Ministério da Justiça, as competências tanto de redução de oferta de drogas, como também redução de demanda de drogas, estavam no Ministério da Justiça. A grande questão é que nós acreditamos que ações como prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social, talvez sejam mais apropriadamente manejadas, conduzidas, numa pasta que se busca ofertar cidadania para as pessoas. Por isso, então, que as competências de redução de demanda por drogas saíram do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram para o recém-criado Ministério da Cidadania. E as ações de repressão, que é de redução de oferta de drogas, ficaram no Ministério da Justiça. Com isso, então, nós pudemos dar mais efetividade para as nossas ações, tanto na cidadania e os colegas do Ministério da Justiça, mais efetividade nas suas ações no combate às drogas, no combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Então, a nossa secretaria, a Senapred, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, ficou, então, com as ações de cuidado, prevenção e reinserção social de pessoas com dependência química.
Em relação às ações, mais especificamente, como a questão das drogas é extremamente complexa, nós precisamos de uma ação interministerial, que são as famosas ações intersetoriais, a necessidade de envolvermos várias frentes, não só do governo federal, mas de toda a sociedade, para que nós tenhamos cada vez mais efetividade e sucesso nas nossas ações. Então, nós temos hoje 5 ministérios envolvidos mais diretamente nas ações de enfrentamento às drogas no governo federal. Aqui eu vou apresentar as principais ações executadas nesses ministérios. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, nós tivemos esse ano a apresentação para o Congresso Nacional do famoso pacote anticrime, né, que propõe alterações em 14 leis para que nós tenhamos ações mais duras contra o crime organizado, principalmente contra o narcotráfico. Grande questão é que isso ainda está tramitando no Congresso e estamos forçando, enfim, a articulação com o Congresso para que nós tenhamos maior celeridade no processo de tramitação desse projeto. Nós publicamos a Lei 13.886, que foi apresentada ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória, que é a lei que passa a regulamentar o Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD. Qual que é o objetivo dessa lei? Retirar recursos do narcotráfico, ou seja, para que a gente possa diminuir o poder econômico do narcotráfico, pegar esse recurso, aportar para o Fundo Nacional Antidrogas e esse recurso ser revertido para ações de políticas públicas, na área de repressão, prevenção, assistência à pessoa com dependência química e a sua reinserção social. Com isso, nós já estamos conseguindo um aumento importante do confisco de bens do narcotráfico, com esse ano devendo chegar a R$ 1 bilhão arrecadados. A apreensão de drogas aumentou muito no Brasil. Nós tivemos um aumento expressivo, né, 158% de apreensão de drogas pela Receita Federal e de 600% de apreensão de drogas pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, o governo brasileiro tem trabalhado efetivamente na repressão ao tráfico de drogas no país. O Ministério da Justiça tem trabalhado também nessa frente, para que a gente possa ter um screening não só de álcool, mas screening de outras drogas. Tem um estudo importante realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrando que acidentes automobilísticos em Porto Alegre nos últimos anos, acidentes automobilísticos fatais, têm tido mais pessoas manejando carros sob uso de cannabis, de maconha, do que sob uso de álcool. Então, a ideia é que a gente também possa fazer um screening de outras drogas para as pessoas que dirigem. Esse programa é um programa importante, chamado Programa Em Frente Brasil, que envolve vários ministérios, inclusive o nosso, Ministério da Cidadania. Estamos realizando esse programa nas cidades mais violentas no Brasil. Esse programa tem como objetivo o enfrentamento da criminalidade violenta, especialmente os homicídios. Vergonhosamente, o Brasil fechou o ano de 2017 com mais de 65 mil homicídios. Isso é inaceitável. Então, nós instituímos esse programa no governo federal. Nas cidades onde esse programa foi instituído, nós tivemos a redução de 53% das taxas de homicídio. E em todo o Brasil, a redução foi de 22%. Até o mês de setembro, o Brasil tinha poupado 8.600 vidas, pessoas que deixaram de ser assassinadas. A gente deve chegar ao final do ano com cerca de 11 mil mortes prevenidas. Porque parte considerável dessas mortes estão relacionadas ao contexto, ao cenário das drogas. No Ministério da Infraestrutura, nós temos a ação de prevenção a acidentes automobilísticos, em especial acidente automobilístico relacionado ao uso de álcool e de drogas. No Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Cidadania, a expansão e fortalecimento de serviços de tratamento, de recuperação de pessoas com dependência química, nessa outra perspectiva de ajudar as pessoas a ficarem abstinentes, sem usar a substância psicoativa e se recuperando e tendo uma vida plena. Dentre os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial, as comunidades terapêuticas estão conosco
em nosso Ministério da Cidadania e os demais serviços do Ministério da Saúde, com quem a gente vem trabalhando desde o início do governo. E as ações do Ministério da Cidadania, então, mais especificamente as ações que estamos realizando na nossa secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, nós temos essas ações que eu passo a apresentar para os senhores a partir de agora. Na área de cuidados à pessoa com dependência química, indivíduo já dependente, quais são as ações que nós passamos a desenvolver neste ano de 2019? Primeiro, ação de fortalecimento das comunidades terapêuticas, que passam a ser instituições e entidades importantes no cuidado e na recuperação de pessoas com dependência química. Nós saltamos do financiamento de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas até o ano de 2018 para 11.000 vagas. Nós financiamos no governo federal 494 comunidades terapêuticas, com aporte de recursos de 150 milhões de reais ano. E agora, então, de primeira mão aqui, Paulo, a gente fala que no dia 12, então, desse mês, nós lançaremos o próximo edital de aumento de vagas para pessoas em comunidades terapêuticas, chegando a mais de 20.000 pessoas acolhidas no Brasil a partir do ano que vem. Obviamente que qualquer política pública, nós precisamos monitorar os resultados, nós estamos com ações de fiscalização em loco das comunidades terapêuticas e também estamos no processo de capacitação das pessoas que trabalham nessas entidades. Aqui é um aumento do número de vagas. Esse aqui é um curso de capacitação que nós estamos ofertando para os profissionais de comunidades terapêuticas, um curso à distância, uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de São Paulo, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos formando 2.500 pessoas, 2.500 profissionais de comunidades terapêuticas no Brasil por meio do curso Compacta. Muito obrigado. Esse é um trabalho que nós realizamos, um trabalho jurídico. O marco regulatório das comunidades terapêuticas, que é a resolução do CONAD, do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, resolução número 1 de 2015, por uma ação ideológica, por uma ação completamente equivocada do Ministério Público Federal, essa ação acabou derrubando a vigência do marco regulatório, que era tão importante para o funcionamento adequado das comunidades terapêuticas. Então, com o trabalho com a Advocacia Geral da União, com a nossa AGU, nós conseguimos, juntamente com as lideranças das comunidades terapêuticas, reverter essa situação e o marco regulatório das comunidades terapêuticas voltou à sua vigência. Nós trabalhamos juntamente com o Congresso Nacional para a criação da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, extremamente importante para facilitar a articulação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Estamos estimulando a criação de frentes parlamentares, não só no Congresso Nacional, mas também nas Assembleias Legislativas, Brasil afora. Esse ano participamos da criação da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Temos agora a criação também da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas no estado de Minas Gerais, que é uma ação extremamente importante. Primeiro ano que nós, no governo federal, criamos uma cartilha de emendas parlamentares voltada para as comunidades terapêuticas, para que nós pudéssemos, então, levantar mais recursos, para que nós pudéssemos não só financiar o acolhido na comunidade terapêutica, mas também melhorar a estrutura, a infraestrutura das comunidades, dessas entidades, para que elas possam receber cada vez melhor os seus acolhidos. Numa ação ainda na área de cuidado, uma iniciativa inédita do governo federal, nós fizemos um edital de financiamento para grupos de mútua ajuda e de apoio familiar. Obrigado. Nós, nesse edital, então, fizemos um edital e passamos, então, a partir de agora, a financiar 4 entidades extremamente importantes que trabalham há muito tempo com o acolhimento, com o cuidado e com o suporte para os familiares. Porque nós acreditamos piamente que sem o suporte às famílias, as ações de recuperação das pessoas com dependência química ficam sem base de sustentação. Então, a partir de agora, nós vamos ajudar no financiamento da
Federação de Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, do Grupo Esperança Viva, da Fazenda da Esperança e da Cruz Azul no Brasil, entidades às quais eu agradeço imensamente pelo trabalho e parabenizo pelo importante trabalho que vem realizando nesses últimos anos no Brasil. Nós vamos aportar R$ 1.200.000 para essas entidades a partir de agora. Num ato inédito também do governo federal, nós passamos a reconhecer a importância dos grupos anônimos no Brasil. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon e Aranon, que eu aqui também eu parabenizo e agradeço pelo importante trabalho que esses grupos vêm realizando no Brasil para a recuperação das pessoas com dependência química e que o governo federal, por uma questão de mero preconceito, não reconhecia a importância desses grupos. A partir de agora, então, o governo federal passa a reconhecer a importância desses grupos e, respeitando, obviamente, as suas tradições, a gente passa a buscar uma cooperação para a gente se colocar à disposição para ajudar naquilo que esses grupos necessitarem. Na área de reinserção social, nós assinamos um acordo com a Confederação das Comarcas Terapêuticas. Aqui está o Adalberto Calmon, que esteve conosco nesse momento em Brasília. E nós passamos a trabalhar na reinserção social dos acolhidos nas comarcas terapêuticas, ofertando duas ações, que é o Plano Progredir e o Plano Brasil Mais Empreendedor, que busca promover a reinserção social por meio da capacitação no trabalho. E, na área de prevenção, então, nós estamos criando no Brasil um sistema nacional de prevenção ao uso de álcool e drogas e passamos a trabalhar nas mudanças legislativas, que já começamos a realizar isso a partir desse ano, buscando a realização de ações universais de prevenção e ações em situações específicas, como, por exemplo, ações de prevenção nas escolas, em populações vulneráveis, em gestantes, lactantes, na área de suicídio, na área de prevenção de violência. Nós lançamos uma campanha importante, agora em junho deste ano, com a ideia de trazer o tema da prevenção para a sociedade, para a agenda de discussão nacional. É extremamente importante que a agenda de prevenção passe a figurar como um dos principais pontos das políticas públicas do Brasil a partir de agora. E essa campanha de prevenção tem esse intuito. Nós ajudamos na tramitação no Congresso Nacional e na aprovação da Lei 13.819, uma lei que institui no Brasil uma política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio. O suicídio no Brasil vem aumentando de maneira importante ao longo desses últimos 15 anos e nós estamos buscando o enfrentamento a essa situação. Uma das ações concretas, uma parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria para a realização de ações de prevenção ao suicídio. Não é possível a gente pensar na assistência adequada a pessoas com dependência química no Brasil, sem levar em consideração a necessidade de trabalharmos a prevenção do suicídio. Projeto de prevenção importante, que é o contraturno escolar. Estamos com mais de 30 mil crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, participando do programa Forças no Esporte, no Profesp. É um programa importante, parceria do nosso Ministério, Ministério da Cidadania, que aporta recurso para a realização desse programa que é executado pelo Ministério da Defesa. São 30 mil crianças pobres, carentes, numa situação de vulnerabilidade social, que passam a fazer o contraturno escolar nas unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, para que elas possam ficar protegidas da ação das drogas e do narcotráfico. Na área de prevenção nas escolas, nós assinamos uma parceria com o Comando Maior das Polícias Militares dos Estados do Brasil, por uma parceria para que a gente possa ajudar no governo federal ao fortalecimento e à expansão do PROERD, que é um programa importante de prevenção ao uso de álcool e drogas nas escolas. Temos trabalhado também em eventos esportivos, principalmente eventos de futebol, para prevenção do uso de álcool e de drogas nos estádios. Recebemos um recurso importante agora, R$ 6,5 milhões do Fundo Nacional
de direitos difusos para a realização de um projeto chamado Projeto ERA. A partir do ano que vem, o nosso Ministério vai estar realizando um programa de prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas em gestantes, lactantes e mães de crianças na primeira infância. Nós precisamos proteger as nossas crianças desde o momento da sua concepção. Conselho Nacional de Política sobre Drogas, nós mudamos a Constituição do CONAD e instituímos uma instância nova de pactuação e de discussão de políticas públicas, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que vai reunir o gestor federal com gestores estaduais, para que a gente possa dar mais potência às nossas ações nos estados. Ação de melhor informar a população, nós estamos repaginando o nosso Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, que há mais de 3 anos não era atualizado. Então, os senhores agora podem acessar essa plataforma para que vocês possam ter informações mais apropriadas sobre drogas, tanto no Brasil quanto no mundo. Criamos um canal de relacionamento do governo federal com a população por meio do telefone 121. Se os senhores tiverem dúvidas em relação à nova política nacional sobre drogas, a nova lei de drogas, onde buscar tratamento, onde buscar cuidado, pode ligar 121, que nós temos uma equipe especializada para atender a população. E aqui nós criamos, por meio de um georreferenciamento, um mapeamento de todas as comunidades terapêuticas no Brasil, financiadas pelo governo federal. Aquelas quase 500 comunidades que hoje nós financiamos, e se Deus quiser em breve, muito mais, elas estão aqui no site do Ministério da Cidadania. De modo que alguém, por exemplo, que more em Águas de Lindóia, eu acabei de falar com uma pessoa aqui de Monte Sião, precisam com a terapêutica, vai encontrar ali. Então, diminui os obstáculos de acesso da população às entidades de cuidado. E outra coisa, dá mais transparência à nossa política pública, porque aqui tem dados de quantas vagas cada comunidade terapêutica tem, que tipo de vaga, o endereço, quanto de recurso o Poder Público Federal aporta para essas entidades, dando transparência à execução dessa política pública. Já foi falado aqui que as ações de políticas públicas precisam ser baseadas em evidências. Nós estamos agora conduzindo 2 pesquisas. A primeira, já com convênio firmado, através do CNPq, nós vamos financiar uma pesquisa que chama Epidemiologia do Esgoto. Uma pesquisa inovadora que basicamente vai nos ajudar a identificar a quantidade e o tipo de drogas consumidas nas várias regiões do Brasil. E nós vamos financiar o 3º LENAD, que é o Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Drogas. Os nossos dados são antigos e os nossos dados são de qualidade muito ruim, principalmente as últimas pesquisas realizadas no Brasil, que tiveram um forte viés ideológico na sua realização. Agora a gente vai realizar uma pesquisa científica séria, com métodos internacionalmente aceitos, para que a gente possa efetivamente saber qual que é a epidemiologia das drogas no Brasil. Na agenda internacional, a gente iniciou uma agenda internacional a partir agora do 2º semestre desse ano, por meio de uma parceria com a NODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, e com a Embaixada Americana, por meio de uma parceria com essas 2 entidades, nós realizamos um curso importante de capacitação de mais de 50 gestores de políticas públicas sobre drogas no Brasil, e que nós temos a intenção de dar continuidade a esse tipo de capacitação. Aqui, enfim, ainda na nossa agenda internacional, nós começamos a realizar agendas internacionais com os nossos vizinhos. O Brasil faz fronteira com os maiores produtores de drogas do mundo. Colômbia, Peru, Bolívia, produtores de coca, Paraguai, produtor de maconha. O Brasil é a rota de escoamento dessa produção e isso não acontece de maneira incólume. Na verdade, a nossa sociedade sofre com isso, porque esse rastro que fica desse escoamento de drogas tem aumentado muito os problemas, em especial nas nossas regiões de fronteiras e nas nossas
capitais. O Brasil tem sofrido muito com essa situação. Então, esse trabalho em conjunto com os nossos vizinhos tem ajudado bastante a gente a organizar ações conjuntas para o enfrentamento às drogas. Nós estamos, falando das ações internacionais, assinando hoje um convênio com o ISUP, o capítulo brasileiro do ISUP. Vai ser uma ação importante para a gente. É a nossa ideia trabalharmos na capacitação, em especial voltada na prevenção ao uso de álcool e drogas no Brasil. Estamos bastante felizes no governo federal pela realização desse convênio com o ISUP, capítulo nacional. Eu agradeço extremamente ao Paulo Martelli por ter propiciado essa oportunidade e também a representante do ISUP Internacional. Nós temos trabalhado também de ações contra a liberação das drogas no Brasil, principalmente na Anvisa, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Ontem foi um dia importante, não sei se os senhores estavam acompanhando, a Anvisa estava julgando 2 processos, um de regulamentação de medicamentos à base de cannabis, que o governo federal era favorável a ter uma regulamentação, mas a Anvisa também estava avaliando a plantação, a possibilidade de plantar maconha no Brasil. Essa era uma questão que nos preocupava muito e nós conseguimos, numa ação importante junto à Anvisa, impedir que a Anvisa liberasse a plantação de maconha no Brasil. Essa foi uma grande vitória para toda a sociedade brasileira. Temos trabalhado também no Congresso Nacional. Nós temos hoje uma comissão formada, uma comissão especial, montada na Câmara dos Deputados, avaliando projetos para a liberação das drogas no Brasil. Numa atitude extremamente inconsequente, vários parlamentares têm dado sustentação a essas ações. O governo federal tem trabalhado de maneira firme e também no Supremo Tribunal Federal nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal para a liberação de todas as drogas no Brasil a partir de uma ação de inconstitucionalidade de um artigo da Lei de Drogas, que é o artigo 21. Nós temos uma situação bastante difícil. 3 magistrados do Supremo, 3 ministros já votaram de maneira favorável. Ministro do Supremo também agindo de maneira completamente inconsequente, o que tem sido, infelizmente, a tônica de várias ações do Supremo Tribunal Federal. E aqui isso não foge à regra. O STF está prestes a liberar as drogas no Brasil. Então, diante dessa situação, nós, juntamente com várias entidades, aqui eu não vou nominar nenhuma delas, mas ao mesmo tempo eu já agradeço do fundo de coração cada uma das entidades, cada um de vocês que participou da Marcha das Famílias contra as Drogas, no dia 3 de novembro. Nós chegamos a organizar essa marcha em todos os estados do Brasil, mais de 70 municípios, e nós conseguimos fazer com que o Supremo Tribunal Federal tirasse essa votação de pauta. Isso foi uma vitória, entretanto, sem sombra de dúvida, essa pauta voltará. E eu também agradeço aqui ao Paulo Martelli por ter aberto no Free Mind um espaço para a reunião das pessoas envolvidas na Marcha das Famílias contra as Drogas. Aqui eu agradeço e convido todos os interessados que nós teremos essa reunião na sexta-feira, porque nós precisamos organizar as nossas ações para que nós façamos pressão no Supremo. O Supremo não pode liberar as drogas do Brasil. Era isso que eu gostaria de falar para os senhores. Nós estamos, nesse momento, no governo federal, extremamente empenhados para o enfrentamento a esses graves desafios que nós temos no Brasil. Eu gostaria de agradecer aqui a cada entidade parceira, a cada liderança, a cada um de vocês que trabalham no fronte, no cuidado, na prevenção ao uso de drogas, no cuidado das pessoas com dependência química, pelo importante trabalho que vocês estão realizando no Brasil. Gostaria de agradecer aos meus amigos, os meus irmãos da Secretaria, da Senapred, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Governo Federal, que tem trabalhado de maneira importante para que nós tenhamos um resultado cada vez mais importante no enfrentamento às drogas no Brasil. Muito obrigado a todos vocês e um bom evento.